Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Bom, aí estamos terminando aí a terceira rodada, né, da Copa do Mundo e estamos concluindo essa etapa, né. Quem acompanha esses jogos, né, com as decisões de cada grupo de maneira simultânea, né, percebe muito bem a orquestração que é, né, entre um jogo e o outro, né. Detalhes como saldo de gols, é muito interessante, né. E a decisão sempre vai para o último minuto, né, sempre ali, né, muito, muito interessante. Hoje, quinta-feira, teve o grupo, né, que decidiu a permanência dos Estados Unidos, da Alemanha, e aí a despedida, né, honrosa de Portugal, né, e também Gana, né, um país africano, também vai embora desse campeonato. Gana, que era uma seleção que poderia permanecer, né, fez uma boa campanha, mas saiu, né. Portugal foi prejudicado por causa da goleada que levou da Alemanha no primeiro jogo, né? E tudo ficava naquela, né? Se um time fizesse um gol, aumentaria a chance de outro, se perdesse, né? Aí diminuiria o saldo de gol, aumentava o saldo de gol, ficou aquela onda que a gente sabe que não aconteceu só nesse jogo de Alemanha, Estados Unidos, Portugal e Gana, né? Tá acontecendo em todos os jogos da terceira rodada, né? Que são jogos simultâneos, né? E a grande maestria, né? Eu acho que a tecnologia permite essa orquestração, né? Sem muitas dificuldades, sem que alguém desafine muito, né? Mas, assim, muito interessante. Disseram que Estados Unidos e Alemanha não seria um jogo de compadre, né? Mas a gente percebe que o técnico dos Estados Unidos é o Klinsmann, né? Que é alemão. Grande jogador da seleção alemã, já foi técnico da seleção alemã. Jogou junto com o atual técnico da seleção alemã. A mesma Alemanha que goleou Portugal fez 1-0 nos Estados Unidos, né? E, assim, os Estados Unidos não tem tanta tradição no soccer como Portugal tem, mas foi o suficiente para manter os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos é a segunda torcida que comprou ingresso, né, para essa Copa aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente percebe que a gente tem que dar mais alegria a esse cliente, né? Então, consciente do valor do seu poder de consumo, né? Então, assim, o americano é um povo que motiva, né, admiração, né, e também motiva rejeição, né? E aí tá os Estados Unidos merecidamente para a próxima fase, né? E muito legal, né? Isso é a Copa do Mundo, um espetáculo artístico, né, oferecido para todos como um espetáculo esportivo. E aí a grande incoerência, né? Porque o esporte, né, ele visa a superação dos limites, né, do potencial humano, da inteligência, do físico humano, né? E não essa, como se diz, essa distribuição de resultados para todas as seleções, e as seleções que se despedem de maneira honrada, né? Com relação a essa distribuição, né, de torcidas e continentes, que a Copa do Mundo é um evento que o objetivo é a audiência, né? E a audiência não quer dizer você torcer, a audiência quer dizer você estar com o televisor ligado, né? Porque o ibope do evento é justamente isso, né? Quanto mais você tem televisores ligados, é o índice que as emissoras usam para poder aumentar o valor da publicidade, né? Então, por exemplo, Equador. O Equador fez uma ótima campanha, né? E não ficou, né? Porque, claro, que se ficasse, iria disputar o próximo jogo com a Argentina. Mas Uruguai e Colômbia já estão disputando.
Então você vê aí, né? O Plata já bem representado pela Argentina e pelo Uruguai. Já haverá uma disputa entre países sul-americanos, né? O Uruguai do Plata contra a Colômbia, lá do norte né, do continente. Aí você teria mais uma disputa com as mesmas regiões, a Argentina do Plata contra o Equador, ali do norte do continente. É um grande desperdício. Então era melhor ter a Argentina disputando com um time europeu, né? No caso a Suíça. E aí que decidiu com a Honduras, né? Lá em Manaus, né? O clima de Manaus, a gente vê que os jogadores de Honduras é muito mais adaptado ao clima de Manaus do que os suíços, né? E a Suíça fez, né, uma partida também com uma generosidade de gols também, né? A própria seleção suíça, em que o técnico já tinha reclamado antes da Copa começar, né, do quanto seria impraticável, né, jogar em Manaus, né? Um absurdo ter um estádio, né, na localização que tem, com o clima que tem, né? E a gente sabe que o suíço é um país, né? A Suíça é um país, né, de clima de altitude, né? Além de ser uma zona temperada, um país bastante frio, né? Capital dos esquis, né? Mas mas é isso. É melhor ter a Argentina disputando com a Suíça, né? Porque se tivesse a Argentina disputando contra o Equador, né? 90% da América do Sul iria torcer contra a Argentina, né? Agora, a Argentina disputando com a Suíça, a gente vai ter 30% da América do Sul torcendo a favor da Argentina, né? Então, é interessante, né? Essas rivalidades regionais, né? Mas só que a gente acaba superando essas rivalidades regionais por conta de ter um adversário de outro continente, né? Então, essa é a dinâmica, né, dos jogos, né? E é engraçado porque isso é da torcida mesmo, né? Porque a seleção um pouco está preocupada com isso, né? Houve o episódio dos jogadores de Gana que queriam o dinheiro em espécie, né? E a gente sabe que os jogadores têm prêmios, que as seleções têm prêmios, né? Tudo mais, né? Mas eles ameaçaram não jogar a última partida hoje se eles não recebessem o dinheiro, né, em mãos, né? Assim, né? Não é transferência bancária, né? Eles não queriam dinheiro virtual, eles queriam dinheiro em cédulas na mão deles, né? Aí teve toda uma força-tarefa para trazer aí 3 milhões para o hotel onde eles estão hospedados, né? Bom, a gente sabe que na Copa do Mundo o assunto é dinheiro, mas a gente não sabe de onde que vem o dinheiro, né? Ingenuidade é a gente pensar que todo o dinheiro surja dos ingressos e dos anúncios de publicidade, né? Aí, como a reputação da seleção ela transfere, né, o impacto para a imagem do próprio país, né? O que a gente soube pela imprensa é que o governo, né, ganês, ele se responsabilizou, né, em arcar com o custo desse prêmio para a seleção dos jogadores do próprio país, né? E aí aquela coisa toda de você ter o hino, né? Vou defender minha pátria, vou derramar meu sangue, aqueles hinos de guerra, né? Que são os hinos oficiais de cada país abrindo os jogos das seleções, né? A gente vê o comportamento totalmente mesquinho dos jogadores, né? Em querer fazer do jogo que defende a sua bandeira, as cores do seu país, o orgulho dos seus compatriotas, né? Fazer disso, né, uma chantagem, né? Colocar em risco a reputação do país, né? E por conta disso. Eu acho que o risco maior é o governo estar se preocupado com isso, porque em nada a reputação seria do país, né? O governo deveria virar as costas para os jogadores, né? Porque os jogadores quiserem fazer essa chantagem com o próprio país, com o seu próprio povo, né? O governo deveria virar as costas e deixar essa responsabilidade nas costas dos próprios jogadores. Os jogadores individualmente, né? Eles foram mesquinhos, né?
Eles quiseram chantagear o governo do seu próprio país assim, e tirar a dignidade, né, e humilhar o seu próprio povo. Então, os jogadores que percam, né, o respeito. Agora, o governo querer assumir essa responsabilidade, eu acho isso muito deprimente do próprio governo. Isso sim depõe contra o governo. Mas cria uma certa rejeição, né? Povo e governo, governo e seleção, povo e seleção, essa confusão toda de que todo mundo tira proveito e quem sai perdendo sempre é a parte mais fraca da corda, né? Então a gente vê que o espetáculo artístico de situações desastrosas, né? Gana, vamos ser justos, não é um caso isolado. Camarões criou esse mesmo clima de incerteza de participação, né, na Copa, né, antes de começar o torneio, uma semana antes de começar o torneio, né? Então fez essa mesma chantagem. A gente sabe que sai dinheiro, a gente não sabe que dinheiro que sai, de onde que sai, né? O assunto é dinheiro, mas quem é que arca com os custos? No caso de Gana, o governo ganês assumiu esse custo, né? E a gente fala em governo, mas quem paga a conta é sempre o povo, né? Agora, a gente sabe também que a imprensa, ela noticia o que é vantajoso para ela, né? O que traz prejuízo para ela, ela não noticia, né? Então, a gente sabe que dinheiro sempre aconteceu, é o assunto mesmo do evento, mas a gente não sabe por que a imprensa noticiou, né? Então, é isso que fica a dúvida, né? A imprensa noticiou por quê, né? Cria um certo desconforto para a seleção de Gana, cria um certo desconforto para a torcida de Gana, cria uma antipatia do resto do mundo por Gana, né? Para quê, né? Não vejo motivo para a gente gerar essa antipatia, né? Mas é isso, né? Passarinho que anda com morcego, né, acaba dormindo de cabeça para baixo, né? Isso é um grande ditado, né, antigo. E é isso. Enquanto nós dormimos, né, o inimigo semeia o joio, né? E o inimigo, é claro, né, é a FIFA, né? É a FIFA e todo o seu esquema, né, que já começa com a manipulação de resultados, oferecendo um espetáculo artístico, né, como se fosse esportivo, enganando todo mundo, né? O objetivo é a audiência, o objetivo é a bilheteria, né? Só que trazendo, né, várias questões nacionalistas que deveriam ser vistas com mais respeito, né? Povos que historicamente derramaram seu sangue para defender o seu país não merecem esse tipo de desrespeito por conta dos organizadores que só visam o lucro, né? Cara, escaleteia para todos vocês e aí a gente acompanha aí, né, o desenrolar, né, da outra fase do campeonato, né? A fase do mata-mata.